perguntar em que rádio você ouve, responda. Litoral FM. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro Rota Podcast, o Rota 66 Podcast. Eu me chamo Tiago, eu tô aqui na 87.9, a FM Litoral Norte. Estamos aqui com o Henrique, que vai sempre me acompanhar aqui nessa trajetória, nessa coisa que a gente pensou há algum tempo. E estamos começando exatamente agora. Fala aí, Henrique. Todos, estamos aqui dando um start aqui com o nosso grande amigo Flávio Henrique. Então vamos dar início, Thiago. Vamos puxar. Assim, aqui também no estúdio também tá Diego, nosso amigo Pernalonga aqui também aqui de São Gonçalo, fazendo parte aqui da equipe. O Diego eu ainda não conhecia, o Flávio eu conheci semana retrasada, né, Flávio? E pra mim é uma satisfação gigantesca, né, começar aqui com você. Eu insisti muito com o Henrique, né, Henrique, fique lá no pé dele pra trazer o Flávio e tal. Até porque essa ideia, Flávio, já é uma ideia que eu tinha de algum tempo atrás, né? Eu pretendia ir para a rádio, eu já tive na rádio em vários momentos, e eu queria colocar essa ideia de ter um espaço que fosse meu, para que as ideias, né, naquilo que eu acredito, a gente pudesse falar mais sobre. E como eu gosto muito de falar de política, falar de cultura, e geralmente eu me privo um pouquinho para falar nas minhas redes sociais sobre isso, eu escolhi justamente esse momento para que a gente pudesse falar. Mas antes eu queria falar com o pessoal, tantos que estão nos ouvindo aqui pelo 87.9, quantos que vão estar nos ouvindo também pelo YouTube, vão estar assistindo. A gente está ao vivo pelo Rota 66 Podcast. Você vai lá no seu celularzinho, pega o símbolozinho lá do YouTube, clica sem pena e coloca lá, Rota 66, né? Rota 66 Podcast. Você também vai poder seguir a gente nas redes sociais, né? As nossas redes sociais do programa ainda são novas, então a gente está precisando muito que vocês possam curtir, que vocês sigam a gente, que vocês comentem, que vocês compartilhem, porque assim, óbvio, eu pelo menos não tenho a pretensão de ficar rico com um programa como esse. A minha riqueza vai ser o feedback, vai ser vocês poderem conversar com a gente, certo? E vocês vão poder procurar a gente lá no Instagram, também com esse nome, Rota 66, né? Rota 66 Podcast. Ou também no meu Instagram, o @TiagoJC, né? O Tiago é com Y, @TiagoJC. Temos o @Rick Melo, né? O Rick, ele enfeitou, RCKY, né? Ele enfeitou. E a gente tem o @FlávioHenrique.cultura. Decorei. Eu procurei você que só, né? Encontrei, fiquei lá stalkeando. Por isso que eu fiz muito o diferente, né? Porque assim é mais fácil de achar também. Sim. O meu Thiago com Y foi sem querer, porque quando eu fiz o meu e-mail na época, eu queria que ficasse um negócio mais americanizado. Você fica mais bonito, né? Fica mais bonito. Já quando você falou, eu já imaginei que você tem essa vontade de vir pra rádio mesmo pela voz. Quando você falou aí, eu já senti o pipoco da voz aqui. Coisa boa. Não me empolgo muito não, porque senão eu vou querer sair pulando e tal. Eu senti logo, eu digo, rapaz... É radialista. Então, Flávio, pra gente começar, sem mais delongas, eu coloquei no meu Instagram as enquetes, né? Eu até coloquei de início uma enquete bem incisiva. Aí Henrique mandou mensagem pra mim já na mesma hora, dizendo bem assim: homem, pelo amor de Deus, isso aí também já tá muito forte, né? Vamos espantar Flávio Henrique. Não, peraí, não vamos espantar Flávio Henrique. Aí eu apaguei, né? Coloquei uma outra, né? Perguntando o que é que as pessoas perguntariam a um político. Tanto aqueles políticos de carreira quanto aqueles que estão ali emergindo no sistema político. E eu queria saber de você, porque o feedback que eu recebi deles é uma hostilidade gigantesca com relação à política. Então, qual é a tua visão, qual é a tua opinião? Por que o pessoal está tão hostil a essas questões políticas?
Ó, primeiro assim, quando eu fico pensando que a gente já foi de exploração, quando se pensou lá atrás em chegar no Brasil, parece que a gente ainda está muito nessa questão de colônia de exploração ainda, né? E o que acontece? De um tempo para cá, que também eu não vou aqui também pontuar governantes, não. Sim, sim. Assim, eu não quero pontuar governantes. Mas o Brasil viveu aí um momento muito complicado de corrupção, né? De desvio de dinheiro público às caras, de dinheiro na cueca, de malas que iam e que vinham. Então, as pessoas acompanharam muito tudo isso. E por este acompanhar das mídias, da televisão e tudo, eles começaram a colocar todos no mesmo saco, né? Todo político está no mesmo saco. Todo político é farinha no mesmo saco, todo político calça 40. E aí essa é a visão de boa parte das pessoas. Das pessoas diante de toda essa questão. E as pessoas fazem também uma avaliação de que você imagina que não tem recurso, não pode chegar na camada mais pobre, com uma política mais efetiva, para tirar da linha de pobreza e tudo. Aí chega uma pandemia como essa, aí de repente surge um auxílio emergencial, surge recurso de Fundo Nacional de Cultura, de fundo de tal e tal. E todo esse dinheiro estava em algum lugar e foi para... E as pessoas também fazem uma avaliação de tudo isso, né? Assim, por que antes o Brasil estava no caos e diante disso apareceu dinheiro de tanto local e tanto dinheiro... Eu já me perguntei isso, né? Porque antes não tinha dinheiro e de repente já tinha dinheiro. Então as pessoas começam também a fazer essa avaliação. Mas também, sabe, Tiago, eu até disse ontem numa entrevista minha, e muitos políticos não falam isso, mas eu digo muito assim, que o povo tem um governo que merece, porque é o povo que escolhe o governo que tem. Né? Sim, sim. O povo que escolhe o governo que tem. As pessoas têm a possibilidade, claro, as pessoas têm a possibilidade de mudança, de escolha. Claro que quando você imagina uma política massacrante, que a educação ela não tem lá na sua base a estrutura, ela está lá com câncer há muito tempo sendo tratado, as feridas esse tempo todo, e aí ela não consegue avançar porque não tem a estrutura, e aí as pessoas parecem que elas disputam de forma desigual. Então essas dificuldades chegam para ter uma família que acaba não tendo condição de criar seus filhos de forma melhor, que acaba tirando do sistema educacional, que acaba não tendo a mesma possibilidade que o filho do rico. Então todo esse pessoal acaba dependendo de uma política de Estado que chegue. Se ela não chegar, as pessoas ficam lá na linha de pobreza durante muito tempo e acabam necessitando. Eu estou contando tudo isso de forma muito rápida, porque eu sei que aqui é um bate-papo rápido. Mas pode ficar à vontade. Para poder dizer assim, que a pessoa, essa necessidade não é de maldade do povo. As pessoas, elas foram tiradas as possibilidades, e aí quando chega no período da eleição, as pessoas acreditam que o seu problema tem que ser resolvido ali, da água, da luz, do bujão, do reforma, do não sei o quê, porque depois 4 anos vão se passar sem ver o político. E na sua grande maioria são exatamente assim. Por quê? Porque este político que tem esse comportamento de chegar e tratar as pessoas como gado marcado para ser comprado, eles, de onde tirar dinheiro também eu não sei, eles tiram uma quantia muito grande, compram o mandato e somem 4 anos para voltar 4 anos depois. E aí, nesse meio, existe também os bons políticos que não conseguem chegar porque ele é colocado no mesmo saco que todo mundo, a mesma farinha, entendeu? Eu quis contar isso para poder dizer que assim, existe gente bacana, que tem um trabalho muito bom, mas que muitas vezes não consegue chegar, e não é por maldade também do povo, é porque o sacrifício que eles passam faz com que eles não consigam correr junto de forma igualitária como numa maratona. Ele sai lá atrás, né? Eu conheço uma cidade, Flávio. Pode chamar só de Flávio, né? Pode chamar. Mas fica melhor Flávio Henrique pro povo fixar, né? O nome. Fixar o nome. Então, Flávio Henrique, tem uma cidade que eu conheço a alguns quilômetros daqui, que, assim, eu sempre me envolvi muito com a política um pouco mais nos aspectos ideológicos, como crítica, como filosofia, aquela coisa toda, né? Aí, lá nessa cidade, em um determinado momento, eu conversando com as pessoas, aí o pessoal me disse que nas quartas-feiras fazia fila para chegar lá no prefeito, e o prefeito já ia liberando. Não, tá aqui o dinheiro do teu bujão, tá aqui o dinheiro do teu cartão. E eu fiquei horrorizado.
E essa pessoa disse o seguinte, que nesse local, que eu acredito que não apenas lá, em muitos locais, principalmente essa cultura brasileira nossa que a gente tem, que as pessoas elas preferem a ponte ao saneamento. Então, quando o político constrói a ponte, maravilha, olha, Flávio Henrique fez alguma coisa. Aí Flávio Henrique saneou a cidade todinha e as pessoas não veem e termina ficando esquecido. Então eu acredito que para além dessa questão de compra disso, é como se tivesse algo meio que intrínseco humano de ficar ali nessa dependência do Estado, né? Que é uma coisa que Henrique sempre critica. E Henrique estava até falando, ontem eu assisti alguns trechos da sua entrevista e eu quero fazer um link com o Henrique, pra botar ele numa saia justa também, que ele não vai ficar caladinho aí, coisa nenhuma. Então, Flávio, pra não quebrar o raciocínio, eu vejo que é muito complicado discutir com essas pessoas. Eu tive muita vontade de entrar já na política, muita de me candidatar, mas aí eu ia ficar muito emputecido com todo mundo, sabe? Eu não ia querer esse negócio. Vou aí na sua casa, Flávio Henrique, para ficar conversando besteira, eu ia mandar embora. Eu ia ser, eu acho que o político mais odiado possível. Eu ia ser o mais odiado possível, mas talvez isso seja até uma maneira de eu querer chamar a atenção das pessoas, porque tem muito disso, né? Porque aí é o Tiago um pouquinho mais psicólogo. Nesse caso, é uma coisa que te incomoda? As pessoas te procuram muito para pedir dinheiro, para pedir, Flávio, tá vendo esse muro aqui de casa? Tá precisando de um reboco. O pessoal te procura muito para isso, tu sente isso? Sim, procura. Mas tu não dá não, né? Menos do que os outros, porque como eu tenho uma linha de pensamento, de trabalho e tudo, aí menos, as pessoas, eu digo muito assim, eu estava dizendo ontem numa reunião lá em casa, conversando, que eu disse assim, rapaz, eu estou tão surpreso assim, que a gente tem sido recebido bem na casa das pessoas, ninguém tem pedido nada, assim, né? As pessoas têm, mas acontece, né? E o que mais me incomoda, por exemplo, não é aquele cidadão que está lá, numa dificuldade, tudo que lhe pede uma ajuda, porque tem gente que de fato precisa. Não me incomoda, sabe o quê? É quando o cara vem com um discurso moralista, aí ele passa 1 hora do meu tempo com um discurso falando da política nacional, internacional, todinho, e fala tudo. Aí no final ele diz assim, agora Flávio, eu estou precisando que você me de telha. Me dê R$1.000 de tijolo aí. Aí me incomoda profundamente. Porque é o falso moralismo, né? Como é que você vem me dar uma aula de moralismo para no final se vender? Você entende que não tem fundamento, não tem como. Então, pronto, aí me incomoda. Me incomoda, eu também, essa mesma calma que eu tenho em todo lugar. Então, do mesmo jeito. Eu digo, não, tá bom então, a gente se fala, não sei o que, pronto, eu não volto mais. Assim, pronto, mando só a pessoa dizer, olha, não dá certo, tudo, pronto. Me incomoda profundamente. Mas existe. E aí, assim, a gente enfrenta uma política com os coronéis da política ainda tem muita gente assim que faz essa campanha de Tiago, porque são quantos votos na sua casa, tem 10 pessoas, pronto, eu vou lhe dar tanto para você, esses 10 votos, vou acompanhar e tal, tem isso ainda, porque tem muito vereador, se você fosse conhecer aqui os candidatos, você se surpreender que tem candidato que jamais... Você acha que algum vídeo aqui sem convidar também para esse bate-papo? Se eles têm... É bom que nem vem, porque só vão fazer a inimizade. Tem mais de meia hora. Eles conseguem ficar meia hora conversando, tendo algo para a gente poder explorar dentro. Não sei. Mas, assim, deixa eu só abrir um parênteses nisso aí que você está dizendo, porque em 2014, eu não vou dizer nome porque eu não sei, não me interessa, tenho raiva de quem sabe. Eu não sei se foi em 14 ou foi em 2010. O que eu fiquei sabendo lá em São Gonçalo foi que um dos políticos que tinha ganhado tinha sido preso na mesma semana com um carro cheio de dinheiro. Menino, às vezes assim, eu não gosto de falar mais do que o que tá tanto na cabeça, que eu fico completamente indignado. O meu sentimento é completamente de indignação, sendo que eu não entro para o radicalismo. Eu não vou lhe odiar ou vou lhe xingar. Não, eu não entro por radicalismo. Pelo contrário, eu quero esse contato para essa troca de ideias. Pronto, é que nem quadrilha. Eu sempre tive vontade de dançar quadrilha. Sempre tive vontade. Porque eu queria arranjar namorada. Não era dançar quadrilha porque era um negócio que me movia, que movia meu coração. É o drama dos presidentes. Você quer dançar para arranjar namorada. Mas é quase a mesma lógica da política.
que a pessoa tá ali lhe acompanhando, porque sabe que quando for amanhã que você ganhou, a pessoa tá com a família todinha lotada numa câmara. E de fato a pessoa não gosta do que está fazendo. A pessoa não entra numa faculdade com o intuito de dizer bem assim, caramba, eu vou ascender a minha vida. Não, é para dizer bem assim, ó, eu tenho um diploma e tu nem tem. Vai estudar? A pessoa nem entrou ainda, já está mandando os outros estudarem. E querendo ou não, tem que ter em todo e qualquer lugar, em toda e qualquer situação, um pouquinho de relação hierárquica. Sim, né? Porque senão isso se perde. Mas só que isso vai ser uma conversa talvez para um outro momento. Num instante a hora passou. Num instante a gente passou aqui 1h30. Foi mesmo. 1h30. A gente nem prestou atenção, né? Ainda está só na introdução, né? Está só na introdução, né? Não deu tempo. Essa é a nossa proposta, Flávio. Essa é a nossa proposta de uma conversa que saia da curva. Da mesma coisa, a gente já tem muito, né? E o que eu almejo não é a fama, não é o dinheiro. Se um disso vier, melhor ainda para eu pagar minhas contas, que inclusive estão tudo atrasadas nesse período. Mas para vocês que estão nos ouvindo, para vocês que vão nos assistir e que estão nos assistindo aqui pelo YouTube, esse é o tipo de conversa que eu quero ter em um outro momento que você esteja disponível, talvez quando você for reeleito, né? Talvez até antes disso. É muito legal conversar com você. Quem dera as demais pessoas pudessem ter acesso ao conteúdo que eu vejo que você tem. Eu tentei levar para uma questão muito menos política, aquela coisa mais formal, né? De fato eu queria ver você dando um sorriso ou ficar um pouco mais destreinado. Isso é a essência da gente que eu quero que apareça aqui, certo, Flávio? Foi muito bom estar com você aqui. Estourei o tempo mais que não sei o quê, né? Passou rápido. Então, muito obrigado a você. Obrigado a vocês aqui, porque eu digo muito o seguinte, eu sou pré-candidato, né? Não sei porque tem a convenção ainda, eu sou pré-candidato a vereador. E o que eu digo muito que esses canais de comunicação, eles vão ser extremamente importantes, porque não vai ter o aperto de mão, o abraço. E como é que esse candidato vai chegar na casa do povo? Exatamente. Através desses programas que são feitos aqui ao vivo, mas que ficam gravados no YouTube, que outras pessoas têm acesso, que vão poder ver esse diálogo que nós tivemos aqui. Então, tanto que quando me convida, antes eu ia menos. Aí agora eu vou mais, assim, porque eu entendo que é importante para o processo desse ano, né? Principalmente esse ano agora. Principalmente esse ano. Deixa eu só te interromper, porque vai entrar agora o programa da próxima pessoa. Diga só tchau aí, um abraço. Um abraço, Flávio, obrigado aí pela Obrigado, Flávio, obrigado vocês. Sexta-feira, a partir das 15h30, a gente vai estar aqui. Inclusive agora, tu também não vai falar mais, nem eu, porque senão a gente vai estourar o tempo todinho. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, até a próxima sexta, até breve. Tchau.